Sempre. Olá, amigos queridos, mais um sábado, mais um programa Mundo Espírita, no canal Enigmas do Outro Mundo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe esse momento com vários amigos aí que queiram estudar a doutrina espírita com a gente. Seja muito bem-vindo mais uma vez, obrigada pelo carinho, pelos comentários, obrigada por você estar aí e continue curtindo, comentando. E aí, Ricardo, seja bem-vindo a mais um sábado. Eu que só tenho a agradecer, né? Agradecer e vamos estudar? Qual o tema de hoje? Menino, rapidinho, mas hoje eu quero recitar uma poesia para prece inicial. Muito bom. E o nome dela é Em Oração e adivinha de quem é? Todos nós vamos agora, nesse momento que eu chamo sempre prece e poesia. Generoso pastor, divino guia, enquanto a humanidade desfalece, ouve, Jesus amado, a nossa prece, escuta o nosso amor que em ti confia. Se é necessário uma noite de agonia, a incompreensão do homem que perece, sabemos que ao teu lado resplandece a verdade solar do eterno dia. Ah, Senhor, que a tua luz penetre e vença nosso abismo de trevas, de indiferença, reconfortando o mundo que te espera. Deixa-nos sob o jugo dos teus laços, dai-nos as bênçãos de seguir teus passos para o amor imortal da nova era. Que assim seja. Que assim seja. Que é a obsessão? Eu pergunto, eu respondo. A obsessão. Vamos mergulhar nesse mundo da obsessão, entender o que é, como se dá, como podemos evitar. São os caminhos para entender o trabalho. Todo esse conjunto, tudo que envolve a obsessão. Fala-se muito sobre obsessão. Alguns amigos que, não sei por que razão, até dizem os meus obsessores. E a gente quer lembrar que a gente não precisa se comportar dessa maneira ou falar essas coisas. Ah, o meu obsessor, não queira ter um obsessor, né? Vamos nos cuidar e prestar atenção no que a gente fala. Né? Não diga que eu tenho um obsessor, não queira ter um obsessor. É engraçado que nós precisávamos, né, dar mais atenção às nossas imperfeições morais, né? Até porque são elas que, em muitas situações, é o que faz um obsessor se aproximar. Será que é mais fácil aceitar um obsessor que cuidar dos seus próprios defeitos ou dos nossos próprios defeitos? Será? Eu acredito que sim, viu? Eu acredito que nós já fazemos isso de uma maneira bem sutil e a gente vai entender no decorrer do programa como, né, isso acontece. Inconsciente. Era essa palavra que eu estava procurando. Culpar alguém, né? Isso. Nossos atos. Né? Então, do mesmo, a imperfeição moral, né, ela dá acesso a um espírito com mais intenções. E às vezes a gente se torna repetitivo no assunto. Nós somos espírito de terceira ordem. A Terra é um plano de provas e expiações, onde predomina a matéria. Mas para que a gente comece a entender realmente, a gente precisa repetir isso. Então, os espíritos também nos dizem isso. Pela qualidade do teor dessa energia que emana na Terra, né? Que gira na Terra, que tem na Terra. Somos espíritos imperfeitos, predominância da matéria. Ainda fazemos o mal pelo mal. Então, essas energias naturalmente atraem esses amigos, né, esses irmãos, vamos falar assim, que ainda se comprazem com o mal, que ainda tentam fomentar o mal em nós. Mas você viu a palavra fomentar? Porque nenhum obsessor coloca nada dentro da gente.
a gente vê isso muito na obra de André Luiz também, eles estudam nosso comportamento para saber aonde eles vão incentivar, né? É como se fosse um mau amigo que, percebendo os nossos desafios ou as nossas imperfeições, estão ali para incentivar a gente a continuar nesse mundo. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, né, Kardec já nos traz uma definição. Sim, sobre a questão já faz uma definição, já generaliza de uma certa forma. Isso. Né? Capítulo 28. Isso. Item 81. A obsessão é uma ação persistente de um mau espírito sobre uma pessoa. É tipo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, eu tenho essa fragilidade, aí é usada essa fragilidade, incentiva essa fragilidade em mim, para que eu não consiga a minha reforma íntima, para que eu não consiga desenvolver alguma atividade, ou na minha vida, ou no centro, né? Para dificultar ou prejudicar de alguma forma. Por isso a gente volta ao ponto. O cuidado que a gente tem que ter conosco mesmo. O orar e vigiar está cada dia mais importante e urgente a gente falar sobre isso, perceber isso. E Kardec vai nos dizer, né, diante dessa definição, que é uma perseguição, sim, de um desencarnado para um encarnado. Porém, a gente vai entender que existem outras formas de obsessão. Né? No decorrer do programa, nós vamos dedicar 2 programas para esse tema. Né? O tema de hoje a gente vai dar o pontapé inicial, já estamos dando o pontapé inicial. E no segundo programa a gente pretende concluir, é claro, de uma maneira, né, é uma síntese. Não tem como a gente, em 2 programas, fazer todo um apanhado de tudo que envolve a obsessão. Nossa missão aqui é instigar as pessoas a procurarem, a estudarem. Isso. Eu vou falar exatamente como diz Kardec, porque é uma forma mais bonita de falar. Então. Ele diz assim: os maus espíritos pupulam ao redor da Terra em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos que a humanidade suporta neste mundo. Então, tipo, pode ser uma prova. Os afins se atraem, se aproximam, né? A gente quando está... possamos imaginar uma reunião numa casa espírita, né? Ali são pessoas afins que estão com o mesmo propósito de evolução. Ou pelo menos deveriam. Devem. Né? Devem. Então, quando ele fala que esses maus espíritos estão próximos à crosta terrestre, né? Devido a essa questão energética, é porque a intenção é essa mesmo. Então, os afins ele vai se aproximar de quem? De quem ainda mantém, né? De quem ainda mantém uma energia muito negativa ao seu redor. É isso. Né? Então, como imperfeitos que somos ainda, né? E boa parte ainda cultivando essas imperfeições. Né? Por que a gente se sente tão bem na casa espírita? Porque é um lugar protegido, supostamente. Supostamente por quê? Porque pode ter alguma casa espírita que o objetivo não seja tão salutar e não tenha essa proteção. O que atrai a proteção é o nosso sentimento, né? São as nossas ações. Então vamos imaginar uma casa que seja protegida pela espiritualidade superior. Tem espíritos assim maus ou irmãos que ainda se comprazem com o mal sendo tratados nessa casa, né? Então a gente se sente bem por isso, pela sutileza daqueles pensamentos, daquela energia. Por isso que a gente tem que se cuidar, para quando a gente sair dali também manter a sintonia, a vibração, os bons pensamentos. Né? Você se trazendo, cuidar é a palavra-chave. É a palavra-chave. Você trazendo o vocabulário de Kardec, da espiritualidade, eu estava vendo aqui, bem interessante. Porque a gente falou com outras palavras, né? Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos que a humanidade suporta nesse mundo. Ou seja, os nossos flagelos aliados aos nossos, que são os nossos atos, as nossas imperfeições. Então ela atrai os espíritos malfazejos, né? Então a explicação é bem próxima. Se eu ainda gosto de ingerir uma determinada droga e um espírito está atrás disso, que ele acabou de desencarnar, Vamos falar sobre isso. Ela já me cortou.
Mas tudo bem. Aqui às vezes eu boto a carroça na frente do boi, mas tudo bem, tá certo. Não, Mas só para concluir. Então, essa questão de afinidade, ela vai aproximar espíritos obsessores de alguma forma, né? Então, essa afinidade, ela ajuda a que essa atração que venha se consolidar. Isso. Né? Aí, quando eu disse que foi bom falar nisso, porque, por exemplo, há espíritos, por exemplo, que estão em bares, que estão em alguma roda de conversa não salutar, não porque aquele espírito queira o mal de alguém ali, mas porque ele se compraz com aquilo, essa afinidade. Algum espírito que ainda precisa dessa energia, né? Aí ele recebe essa energia naquele momento, né? No bar, por exemplo, nas conversas não salutares. Eu gosto de misturar as duas coisas porque a gente tende a só falar em bebida e fumo, mas é tudo aquilo que não é salutar. Atrai esses espíritos. Às vezes não é porque ele tem algo contra a gente ou porque tenhamos fazendo. A maioria sim é, mas também há essas obsessões por afinidade. Ele quer sentir aquele alimento, ele quer sim, a pessoa que exagera na alimentação, ele quer sentir aquela química do cigarro, por exemplo, né? E não porque tem alguma coisa contra, ou raiva, ou mágoa, ou rancor. A maioria sim é. Essa é uma forma de obsessão também, uma forma de aproximação. Existem várias formas, a gente está trazendo, assim, vai fazer um apanhado de algumas formas de obsessão. E Kardec nos direciona que a obsessão ela precisa ser encarada sim como uma prova, né? Como uma prova para que a gente consiga, para que nós consigamos suportar e vencer. Né? E Né? olha, quem é que é ajudado? Se é uma prova, tem um obsessor ali tentando me conduzir. Tentando porque a gente tem sempre o livre-arbítrio. Tem um estudo sobre isso aí, procure no nosso canal. E se a gente está tentando o tempo todo não deixar essa afinidade, essa sintonia, o que vai acontecer? Eu percebendo isso, eu sou estudante da doutrina espírita, digo eu, nós, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai ter cuidado com os pensamentos, com as ações, para não fazer essa sintonia, para não haver essa sintonia, né, com esses espíritos. A gente precisa entender também. Ricardo, mas se somos tão manipuláveis assim, os bons espíritos também podem nos manipular? É diferente. Né? A gente já comentou várias vezes sobre isso aqui nesse mesmo programa, que a atuação da espiritualidade amiga, da boa espiritualidade, ela respeita o que você acabou de falar, né? As nossas escolhas. Né? Eu costumo dizer que a boa espiritualidade é educada. Né? E os que vêm com mais intenção, eles são insistentes. Né? Insistentes. Então, não respeitam as nossas opções, não respeitam as nossas escolhas e às vezes nos vencem pelo cansaço. Né? Então são pontos que a gente precisa entender para entender melhor o que acontece nesse trabalho obsessivo. É isso? Então, a gente... E como se dá, né, Cíntia? Uhum. Como se dá esse processo? Esse processo se dá a partir da linguagem espiritual, que é a linguagem espiritual, que é o pensamento, né? Através do pensamento, né? Sintonia de pensamentos. Uhum. Então é simples entender, né? Se meus pensamentos são pensamentos rasteiros, eu vou atrair pessoas, seres, espíritos ao meu redor, a pessoas com pensamentos do mesmo nível. Aí entra aquela questão que você falou, mas eu estou o tempo todo em oração, eu me cuido, eu cuido do meu pensamento, mas eu estou recebendo essa investida, a gente fala assim, dos espíritos obsessores. Aí pode ser uma prova, não é? Sim. De qualquer forma, se nós analisarmos, né, a intenção de estar aqui, nesse mundo de provas e expiações, então, por algum motivo, a gente vai passar por várias provas. Né? Esses motivos estão relacionados às nossas imperfeições, nossos escorregos, tudo que nós fizemos no passado. Né? A gente sempre está agregando algo que acontece na nossa vida a um trabalho de obsessores. A gente também vai ver isso mais na frente. Como eu falei, né? O meu obsessor, que muitos de nós a gente está sempre atrelando tudo que nos acontece
a trabalho obsessivo. E não é bem assim, a gente vai entender isso. A gente levando por esse lado, eu lembro que em várias situações a gente recebe em nossas casas as pessoas, qualquer situação que vai dando errado na vida da gente, a gente já atrela a um trabalho obsessor, de obsessores, vamos usar no plural. E a história não é bem assim, né? A história não é bem assim. Mas que a gente possa entender que, exemplo, se eu estou num processo ruim em minha vida, automaticamente eu posso atrair pessoas com aqueles mesmos pensamentos. Eu estou com pensamentos, eu tô me entregando a uma tristeza imensa, até batendo na porta de uma depressão. Falta só um empurrãozinho para a depressão. O que acontece? Vai vir sim, vai vir alguns irmãozinhos, né, com mais intenções, que vai dar esse empurrãozinho. Cabe a gente procurar ajuda, cabe a gente suportar, né, essa situação e tentar sair dela. Aí vem a parte que nos ajuda, porque tudo é organizado para que a gente se ajude. Sim. A gente diz a vida, Deus tem uma forma de que o que a gente julga ser o mal nos ajude. Se eu imagino, eu penso, eu vejo, eu sinto, poxa vida, tem uma infinidade de obsessores me perseguindo, me induzindo mal. O que é que eu vou fazer? Vou me cuidar. Quem é que vai ganhar? Nós. Não é? Você, eu vou trabalhar a reforma e o próprio obsessor. E a terra, que vai ser menos vibrando mal, né? As energias. É muito corriqueiro, nós recebemos pessoas com esses direcionamentos. E também é corriqueiro ver pessoas que às vezes... Tira ele de mim, tira isso de mim. Isso. Procuram tentar se desvencilhar, né, das aparições, né, de vozes, de direcionamentos, de intuições para o lado negativo. Então, assim, a maioria quer que desapareça. Desapareça, né? E o processo não é bem esse. Não tem mágica. Né? Não tem mágica. O processo de, vamos usar a palavra de cura, não é bem esse. Não é bem esse. Né? A doutrina espírita trabalha com o tratamento. O obsessor também precisa de tratamento. Né? Não é só eu que estou sentindo. Não é tipo, né? Eu tô com o obsessor, o Ricardo vem e tira o obsessor de mim. E o rapaz? E o amigo? E o irmão? Porque é irmão, não adianta. Se somos todos filhos de Deus... E se ele está ali, existe um motivo. Aí ele vai para outra pessoa, aí ele não vai ser tratado, a gente tem que ter misericórdia com todo mundo. Se for, como você estava comentando, por questão de sensações, né? Se aproximar de alguém pelo hábito que tinha quando encarnado, seja na bebida, seja nas drogas, seja no jogo, ou no sexo, o que a gente possa imaginar. Na comida, nos excessos, né? Que a gente sabe que todos os excessos é o que causa distúrbios, né? Então, se o irmão ele saiu de perto de Cíntia porque ela come muito, que não é o caso, ela não come muito. Só um pouquinho. Se ele deixou, se ele for retirado de uma forma abrupta, né, do lado de Cíntia, ele vai procurar outro para buscar essa aproximação. Né? E qual a ideia, qual o direcionamento que a espiritualidade nos traz, que a doutrina espírita nos traz? É a conscientização do obsessor. Né? Do mesmo jeito que nós encarnados precisamos, eu digo nós encarnados, mas é o espírito de uma forma geral, né? Encarnados ou desencarnados, precisamos adquirir, encontrar essa conscientização paulatinamente e fomentar nossa mudança. A mesma coisa acontece com o obsessor. Não vai resolver você só afastá-lo, porque ele vai procurar o outro. Ou então ele vai dar um tempinho. Na hora que você estiver mais fragilizado, ele se aproxima de novo. Ele já conhece. Ele já conhece. Parecem que conhecem mais nós do que nós mesmos, né? Porque ele vai atrás de onde? Das nossas fraquezas, dos nossos defeitos. Né? Ele vai buscar justamente na minha fragilidade a oportunidade de se aproximar e me influenciar. Olha que interessante. O dinheiro, né, também pode ser uma
São muitas, Uma né? forma, né, dele. O Materialismo. o materialismo, o apego exacerbado, são várias formas de obsessão que nós abrimos portas para que isso aconteça. Mas, né, vamos trabalhar um pouco, né, os tipos, né, de obsessão, né? Os graus que se apresentam como graus, né? Se apresenta como graus de um trabalho obsessivo. Você vai falar um pouquinho. A obsessão simples. Fala um pouquinho sobre A ela. obsessão simples é como uma sugestão, bem sutil. Tipo, eu quero falar uma coisa, mas eu falo entre linhas, né? Aí eu chego pertinho, Ricardo, isso, né? E aí Ricardo vai dando Margem. margem, vai me ouvindo. Aí eu, pronto, Ricardo já tá. É como se o obsessor fosse ganhando a nossa confiança. Olha, Ricardo, veja isso. Ricardo, toma um gole aqui, Ricardo. Você tá com a sede, um sol quente. É uma coisa sutil que aí vai acontecendo essa obsessão simples, essas sugestões. Que a gente acha que não vai ter nada demais mesmo. Não vai Né? ter nada, um sol quente desse, né? Então. Aí vai uma sugestão. Aí naquele dia é o dia dele ir pra reunião mediúnica, ó. Aí sugestionou um sol quente, só hoje, um dia, não tem problema. Aí vai passando da sugestão já para dominar. E olha, domina, viu, as nossas ações. Já passa para a fascinação. É como se eu não visse pelos meus olhos. É como se os meus olhos fossem a lente do obsessor. É como se ele criasse telas. A fascinação já é um grau bem avançado, tipo, é como se ele falasse e eu visse. Eu não visse a realidade. Ricardo tá aqui, um homem de 40 anos, mas aí o obsessor diz, não, Eu gostaria. tem um jovem aqui de 15 anos. É uma dominação completa dos sentimentos da pessoa. E aí precisa de muita ajuda, né? Muita força de vontade, muita ajuda. Então vamos lá. A simples, ela é mais sutil, ela é mais corriqueira, né? A gente consegue desvencilhar com mais facilidade, uma mudança de pensamento, né? São coisas que a gente não tem costume fazer e de repente dá vontade de fazer, a gente é direcionado, vem Mas aquela só hoje, né? vem aquela coisa bem sutil, bem simples, a gente acaba captando. A fascinação já é algo um pouco mais aprofundado. A fascinação, ela vem direto no pensamento do ser e trazendo para o médio, ele vem trabalhar, ele até chega a paralisar, de certa maneira, a capacidade do médio, né, atuar nas comunicações. Mas vamos falar de uma forma geral. A fascinação, ela dá a ideia assim, eu estou fazendo porque eu acho que eu estou certo. Mil pessoas dizem a você que não, mas você não eu vê. não consigo enxergar que eu estou errado. Então eu estou fascinado, eu tô direcionado e eu consigo até argumentos que eu estou certo, né? Mas todos ao redor estão dizendo que você está errado de alguma forma, mas eu não aceito. Não aceita. Não aceito. Isso faz com que, segundo Kardec, dentro da doutrina espírita, dentro dos trabalhadores espíritas, é um dos pontos, a fascinação é uma das mais complicadas de se trabalhar. Porque é tão difícil, vocês imaginam, é tão difícil a gente abrir a porta de alguém que fecha ela com as duas chaves. Ou seja, a gente fazer o outro compreender que está errado, mesmo ele sendo... E, na maioria das vezes, são pessoas que têm um certo conhecimento sobre determinados assuntos, né? Seja ele moralmente falando, tem um certo conhecimento, mas ele não consegue entender que as suas ações daquele momento que estão sendo prejudiciais. Por isso que eu digo, é como se o obsidiado olhasse com o olhar do obsessor. A lente é do obsessor. Segundo a espiritualidade, repassou para Kardec no livro dos médios, né? Ele comenta que o obsessor, em determinados pontos, chega até a elogiá-lo. Né? Os elogios são muito pertinentes quando se fala do médium. Né? O trabalho do médium é até elogiado pelo obsessor para que ele consiga, ele se mantenha nesse trabalho de fascinação que ele acabou entrando. Isso desagrega muito, né?
desagrega no meio, para o trabalhador espírita. É uma plantinha que vai crescendo, né? Se você não cortar a obsessão. Isso. E a gente traz isso para dentro da casa espírita, mas um trabalho de fascinação acontecendo dentro de uma família também desagrega, seja família, né? Eles vai desagregar. É como se a família toda enxergando que ele estava errado, mas ele acha que está certo. Então ele cria um embate com todos, ou com parcialmente até rachar, né, os grupos. Dentro das famílias acontece muito isso. Acontece muito isso. Às vezes tem pessoas enxergando os erros, demonstrando os erros, e a pessoa não quer aceitar de forma nenhuma que está errado. Então esse trabalho de fascinação é um trabalho muito difícil de ser combatido devido à ausência do principal, do cliente, do paciente. Né, do paciente, eu estava procurando a palavra. A ausência principal do paciente, que precisa entender que ele está doente. Ele primeiro precisa entender para se deixar ser cuidado e se cuidar. Aceitar. Né? Aceitar. Muito difícil, né? Muito difícil. E a subjugação? A subjugação é total controle. O espírito já tomou conta ali de toda a sua mente. É um grau tão grave que dizem os espíritos para nós que nesse caso de subjugação, até se apartar o obsessor do obsidiado, ele tem uma certa dificuldade, ele pode até vir a óbito. Ele pode vir até desencarnado, de tão grave que é a subjugação. Já está dizendo a palavra, né? Ele toma conta totalmente da sua mente. É como se você fosse uma máquina comandada por esse obsessor. Aí é muita força de vontade, muita pressa, muita água fluidificada. Eu lembro de um texto, eu não vou saber dizer exatamente de onde eu tirei esse texto, mas eu lembro da essência do texto, que fala o seguinte. Desculpe. Que a subjugação, o paciente, vamos usar essa palavra, né? O paciente ou a vítima, obsidiado, né? O obsidiado, ele até percebe que está sendo subjugado, que ele está sendo utilizado, só que ele não tem forças para reagir. Porque já deixou acontecer, né? Eu tava entendendo, eu tava vendo que em algumas situações, algumas situações, ele é jogado contra a parede, ele cai, ele rola, ele sabe que aquilo não deveria fazer, mas ele não tem forças para... É como se tivesse mãos atadas. É como se tivesse mãos atadas. Agora, tem um detalhe que as pessoas, às vezes não sou eu que estou dizendo, é a doutrina espírita, que as pessoas acham que isso é algo assim, eu estou subjugado, eu vou estar 24 horas por dia subjugado. Não é bem assim. A atuação não é 24 horas, não é contínua. Ela é, né, pontuais e de determinadas situações. Por isso que a gente entende que em algumas situações esses seres, esses espíritos, às vezes eles vêm bem, por algum motivo eles estão no trabalho de subjugação, mas eles estão conversando, estão em um determinado local e de repentemente eles tomam atitudes que a gente não espera, caem, se jogam, tem uma crise. Claro, eu não estou misturando as situações orgânicas, né, as questões orgânicas com as questões espirituais. Eu estou falando de subjugação. A gente precisa descartar tudo isso. Né? Precisa fazer uma separação. Então, não é algo que aconteça a todo momento, mas eu estou subjugado. Né? É interessante. Eu lembro que um dos estudos que nós tivemos na nossa casa... Obreiros da Vida Eterna. Isso. Emílio Malé. Mas ela de tantas casas, a Federação Espírita do Rio Grande do Norte, ela do Obreiros da Vida Eterna e de outras casas. Mas todos somos. Eu costumo dizer que as casas espíritas, todas são nossas casas, né? Assim nos acolhe da melhor maneira possível. Então, a gente imagina esses três processos de obsessão como se fosse algo contínuo, e não é dessa forma, não tem como ser dessa forma, né? Não tem como ser dessa forma, e vem nos explicar isso. E no estudo, como eu estava dizendo, a gente teve um debate
ótimo, foi muito bom, que alguns médicos fizeram algumas relações de pessoas que a gente que já tinha conhecido. Não, mas a gente vê pessoas fulano em determinada situação, em determinado local, que era direto, ela estava mal, ela estava ruim, ela estava... Mas, vocês imaginam, você recebe uma carga energética muito forte, né? Você recebe uma carga energética forte, você se expõe, e chega um ponto que você cai exaurido. Você vai tentar... Sem forças. Então, existem momentos que você não está sobre a subjugação ou sobre a fascinação. A fascinação é mais complicada porque é uma coisa contínua. Porque a fascinação, ele atua no seu pensamento. É mais extenso. Mas a subjugação não tem como ser. Ninguém toma corpo de ninguém. Ele vai atuar, sim, por alguns momentos, em alguns direcionamentos, mas não é uma tomada de corpo, como alguns pensam, né? Vamos supor uma subjugação em um ponto pontual, por exemplo. Eu vou à casa espírita. Nesse momento ele toma conta. Não, você não vai. Lá tem isso, lá é isso. Tem fulano que faz isso com você. E aí você diz que vai, mas não vai. Né? Quantas vezes a gente ouve a pessoa dizer, eu ia, mas aconteceu 1000 coisas para eu não ir. E muitos dizem isso, só pode ter sido uma energia. A gente ainda diz isso, mas não consegue superar isso. E aí, para ficar claro e para instigar o estudo, que é o nosso objetivo aqui, para falar de obsessão simples, anote aí ou reveja a nossa live no Livro dos Espíritos, capítulo 23, item 238. Para você entender mais ainda sobre a fascinação, capítulo 23, item 239. E a subjugação, Livro dos Médiuns, também capítulo 23, item 240. Ainda tem sobre a possessão, né? Que não é um termo muito usado. Sim. Quer falar sobre isso? Ele diz assim, o espírito livre... Eu perguntei se tu quer falar e estou falando. Não, fica à vontade. O espírito livre se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Faz domicílio em seu corpo, sem que todavia este o deixe definitivamente. Mas não é entrar dentro do corpo, é molécula a molécula, pensamento, como se não soltasse ali o pensamento, o estado de possessão, né? Pode ter um lugar na... Deixa eu continuar aqui. Existe o deixar definitivamente, só que pode ter lugar da morte. Aquela história que eu falei. Um grau tão elevado que se tira o obsessor do obsidiado, ele pode vir a óbito, a morrer. A possessão é assim, sempre temporária e intermitente, pois um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente, como o Ricardo falou, o lugar do outro. Vamos fazer um ping-pong? Vamos fazer o ping-pong? A Gênesis, capítulo 14, item 144. Você ainda vai apontar, né? Para o pessoal estudar. Estudar, buscar, para entender melhor se a gente não conseguiu explicar. Vamos fazer um ping-pong. A gente vai atuar agora em algumas situações relacionadas ao trabalho de obsessão. Né? Ao trabalho de obsessão. Então a gente vai trabalhar alguns exemplos, algumas situações que acontecem quando estamos envolvidos nesse trabalho de obsessão. Primeiro para os médios, aqueles que trabalham já, ou mesmo que não trabalham, mas tem algum tipo de faculdade que é bem latente, são faculdades, essas são médios ostensivos, né? Que veem, sentem, então essas pessoas que são mais... É mais aflorado. É mais aflorado. Muito. Então, você vai nos ímpares, eu vou no par? Pode ser. Vamos lá? Com relação aos médios, algumas situações. A insistência de um espírito em comunicar-se, queira ou não, o médium. Então, né? Essa é uma possibilidade. O médium que estuda, o médium sabe o horário, o dia certo de dar a sua comunicação. Eu não posso ser um médium ostensivo e dar passividade no supermercado porque o espírito está querendo. Eu chego no supermercado, vejo Ricardo, quero dar um recado para Ricardo, aí dou passividade no supermercado. Não, mas o recado é importante. Aí eu chego na minha casa, uma reunião de família, eu também dou comunicação porque é importante e assim a gente vai se deixando ser comandado pelo Espírito porque a mensagem é importante. Né? E a gente esquece do estudo,
da educação, que nem todo mundo está preparado para receber aquela mensagem, a gente vai se deixando levar e vira isso uma obsessão, e quando você vê, está tudo dominado. A ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações recebidas. Né? Que tipo de comunicação eu estou recebendo? Né? Que tipo de mensagem eu estou recebendo? Eu devo propagar essas mensagens? Eu devo levar à frente essas mensagens? Então, o médium ele tem que, de acordo com o que ele estuda, com o conhecimento que ele tem que saber filtrar o que recebe. Tem que ter muito bom senso no que deve repassar ou não. E quando ele perde esse bom senso, né, já começa a mostrar que tem algo de errado. Não é isso? 3. Só ele não consegue ver. Então. Ainda tem um exemplo. Posso dar na sua questão? Era tu e eu estou me metendo. É porque era um ping-pong, mas ela não consegue fazer ping-pong. Quando começou a pandemia, por exemplo, teve alguns médicos que diziam que não precisava tomar vacina porque dava vacina espiritual, né? E fazia fila. Entra aqui na sua questão, sim, que é sua, não é minha. A vacina espiritual, isso. 3. Crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunica. Tudo eu digo que relaciona com a falta de estudos. O que temos no livro do Evangelho segundo o Espiritismo? Há algumas mensagens que são assinadas como um espírito protetor, um amigo. Então, essa necessidade é nossa, do nosso orgulho. Eu sou Cíntia Costa, então eu só dou passividade ao Dr. Bezerra de Menezes, Ricardo só dá passividade a Chico Xavier. Então, é como se a gente diminuísse o valor de todos os outros espíritos que têm mensagens importantes e só dá passividade a isso. A gente precisa de uma assinatura embaixo, né? Isso, e eles não precisam disso. Não precisam disso. Hoje eu ouvi assim, uma pessoa comentando que achou muito pobre a homenagem ou não terem falado mais de Divaldo Franco. A pessoa queria assim, que as casas fizessem homenagem a Divaldo. E outra pessoa falou assim, será que Divaldo queria isso? Ele não queria, porque essa é uma necessidade ainda nossa. Né? Os muito terreno, né? Eles nem dividem, não tem isso, o mentor só do Obreiros não ajudar na casa mínima. Não tem isso com os espíritos, né? que regem, que nos ajudam. Verdade. É tudo unido, tudo junto, por uma causa só. Aceitação dos elogios que lhe fazem os espíritos é muito perigoso. Né? Na fascinação a gente comentou sobre isso, né? A questão de você aceitar esses elogios demasiados, médio top. Né? Eu sou médio top, você é muito bom para estar aí, você tem que crescer, né? Você pode alcançar outros patamares e tal. Os elogios, eles vêm e podem vir sim com a segunda intenção, né? Que é de desagregar. Então, pé no chão sempre. Pé no chão sempre. 4, Cíntia. 4? Não, 5, desculpa. Disposição para se afastar das pessoas que podem esclarecê-lo. Na fascinação acontece. Aí tem o defeitinho da vaidade. Não aceitar está errado. Um dia eu ouvi assim, todo palestrante é vaidoso. Sim, todo mundo é vaidoso, nós somos vaidosos. A gente fala sempre dos excessos. Né? E aí eu chego para Ricardo e digo, olha, Ricardo, não tá legal isso, né? Essa palestra, você falou isso assim, ou na mediunidade, essa comunicação teve isso. Você tá com inveja, a minha comunicação é perfeita. De Bezerra, ele sempre teve aqui e tal, né? E a gente vai não aceitando, ou nem consegue refletir. É muito sério essa situação. Não aceita de forma nenhuma, nenhum tipo de interferência, nenhum tipo de crítica. A gente precisa refletir nas críticas. Isso é certo? Eu fiz isso? Sabe aquela raio-x nas nossas atitudes? A sexta é basicamente isso, né? Levar a mal a crítica das comunicações que recebe, né? Levar a mal a crítica das comunicações que recebe. Cíntia acabou de dar o exemplo. A gente sempre acha que tem... a gente achando que está recebendo comunicações assinadas embaixo de espíritos muito elevados e querendo... Na verdade, a gente está procurando o quê? Holofotes? Então tem que ter muito cuidado com isso. 7, Cíntia.
necessidade incessante e inoportuna de escrever. É a mesma coisa da passividade, né? É a mesma coisa. A pessoa acha que pode escrever e deve escrever no momento que precisa, em qualquer lugar, a qualquer momento. Não é bem assim. Desorganização é só com a gente. Os espíritos evoluídos são extremamente organizados, cumprem seus horários, porque não só tem a minha reunião mediúnica, né? Eles têm muitas coisas a fazer e não pode estar aqui porque eu cheguei meia hora atrasada e quero escrever agora. Ou então porque a mensagem é importante, né? Então, necessidade, né? Qualquer forma de constrangimento físico denominando-lhe a vontade, ou seja, algumas formas de constrangimento físico que está dominando a sua vontade, que a gente está falando na questão da subjugação, né? Você ter determinadas atitudes, determinadas situações fisicamente falando, que vai lhe trazer constrangimento. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Por que está me acontecendo isso? Eu não estou conseguindo dominar a minha vontade física, né? Eu não estou conseguindo dominar o meu corpo, entender melhor sobre isso, buscar conhecimento. E o nono é bem interessante, assim. Então olha só. Fluidos e transtornos contínuos ao redor dele. Olha só como é interessante, né? Não toma passe, não precisa. Né? Isso. Não se senta para assistir uma palestra porque é um médio top, porque é um espírita top, porque é um palestrante top. Não está aberto a conhecer mais coisas. E isso vai trazendo para nós essas energias, né? Isso. Agora, bem rapidinho, de uma forma geral, a gente comentou sobre a questão dos médios, assim, daqueles que trabalham diretamente com a mediunidade. Mas vamos falar de uma forma geral. Né? O nosso feijãozinho com arroz do dia a dia, né? Na sociedade, em casa, vamos lá. De uma forma geral, dificuldade de concentrar em ideias e motivos otimistas. Eu sou extremamente negativo, eu só penso nisso. Eu não consigo ser otimista em momento nenhum. Eu tenho dificuldade imensa de pensar positivamente. Tudo vai dar errado. Esses fluidos aqui do 9. Né? Tudo vai dar errado. Vai meio que tipo uma nuvenzinha escura. Quando você tipo anda, a gente lembra aquele desenho animado. Por onde anda tá aquela nuvenzinha sobre a cabeça. Então, é alguma coisa a pensar. 2. A ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos. A gente não pode fazer isso só na casa espírita. Não é? Eu sempre falo, é como a gente cuidar do corpo, tomar banho. Nós precisamos fazer essa higiene mental. Nós precisamos da prece, nós precisamos da oração, nós precisamos nos conectar com ele. As energias dos espíritos de luz são muito elevadas. Então, nós estamos bem abaixo. Então, precisamos desses momentos. E não é só 5 minutos antes do passe, viu? Hoje eu vou dar passe. Então, eu amanheço o dia já com essa higiene, já com essa conexão. E aí, quase que diariamente, eu preciso ter esses momentos de conexão com a espiritualidade. Ela vai e volta para o trabalhador espírita, aquele que vai dar o passe, vai tomar o passe, mas a gente está falando da questão geral. Então eu vou lá. Não é só ir no domingo na casa espírita, ou na missa, ou no culto evangélico, não é só ir no domingo fazer sua oração que vai resolver. Isso, a gente né? não toma banho. A ausência, isso, que a gente possa ter outros momentos, né, de um ambiente íntimo, nos nossos quartos, nossa casa, alguns momentos que a gente consiga se conectar com a espiritualidade e trazer essas energias positivas pra gente, né? Então, agora? Essa ausência a gente não conseguir, essa ausência também é um trabalho a ser pensado, uma situação a ser pensada com carinho, para que a gente não deixe, que as coisas vão acontecendo, a gente não toma o pé da situação, né? Indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente, pressentimento de desastre a qualquer momento. Entende? Quantas pessoas não chegam pra gente dizendo: olha, eu não tenho vontade para nada, olha, parece que vai me acontecer alguma coisa, eu tô com pressentimento, eu vivo com pressentimento ruim. Vamos pensar direitinho. Seus pensamentos, onde é que estão os seus pensamentos? A quem está levando os seus pensamentos a esse ponto? Né? A pessoa não vai viver, vai viver angustiado, né? Essa angústia, né? Assim. Essa coisa ruim que eu não sei explicar o que é, né? Assim que nos dizem. Vamos procurar alguma coisa para descobrir isso. Vamos lá? 4. Aborrecimentos e manifestos por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou que descarregá-los. Sobre quem ou que
descarregá-los? Eu vivo irritado porque as pessoas não falam do que eu gosto. Eu vivo irritado porque as pessoas não concordam com os meus pensamentos. Eu vivo irritado porque as pessoas não aceitam as minhas opiniões. Não sou Maria, vai com as outras. Então, Das Marias. eu vivo irritado porque eu não consigo, não consigo parceiros que diga sim a tudo que eu penso, a tudo que eu quero. A tudo que eu penso, a tudo que eu quero. Como é que você não gosta do que eu gosto? Café sem açúcar é ótimo. Não mesmo. Né? Péssimos irritações surdas, queixas, exageros de sensibilidade, aptidão a condenar quem não tem culpa, né? Ou a julgar os erros dos outros, o tempo todo, o dito juiz com chicote na mão. Isso. Além de irritações por nada. A gente começa a imaginar que pode se aborrecer por qualquer coisa. Será que vale a pena, né? Então a gente precisa observar isso. Quanto a gente pode fazer com que o ambiente que está ao nosso redor se torne insalubre, ou seja, se torne pesado, reclamando de qualquer coisa. Reclamando porque a sandália ficou na frente na sala, reclamando porque a criança correu e deixou o brinquedo no meio do caminho, reclamando por tudo. Então, azedo na palavra bem popular. A gente precisa ter muito cuidado com isso. As pessoas vão se afastar da gente e quem vai se aproximar da gente não é bem o que a gente gostaria que se aproximasse, né? Interpretação forçada de fatos e atitudes suas e dos outros. Ou seja, interpretação forçada de fatos e atitudes, já falando sobre isso, né? A questão das opiniões, do julgamento que você está falando. Eu estou correndo porque ela gosta de falar muito, eu não. Fala assim, então. 7. Hiperemotividade ou depressão, raiando a iminência de pranto. Isso. Parece muito com um dos pontos anteriores, com pontos anteriores que nós falamos. A gente está propenso sempre à depressão, à tristeza. Procura o médico. Se não ouve nada, vai na casa espírita e vigia os pensamentos. Não, a gente está brincando, mas é sério. Né? Por isso que eu digo, procura saber antes. Até essa falta de ânimo. Como estão os exames de sangue? Descarta, né, alguma coisa biológica. Para não cair naquilo que tudo é o obsessor. Tudo é obsessor. 8. Aquela coisa de eu ser sempre a vítima. Né? Eu sou o vitimismo. Por isso que eu tenho muitos obsessores. O vitimismo. Eu sou sempre vítima das situações. Precisa ter cuidado com isso. Né? E o 9. Teimosia em não aceitar para você mesmo que haja influenciação espiritual consigo. Isso também é muito comum, principalmente, como ele diz, na geral, mas principalmente com os espíritas. Os médios, então, nunca acontece isso com o médio. Obsessor, médio, não. Ele está sempre ajudando, nunca está obsidiado. Então, muito cuidado, nós espíritas, com essa parte, né? De não aceitar. Nós não somos melhores nem perfeitos. Nós estamos na doutrina espírita buscando conhecimento, buscando resposta para os nossos questionamentos, mas, acima de tudo, buscando melhorar a nossa moral. Então, nós não somos melhores ou não estamos longe disso de jeito nenhum. Ao contrário, nós somos muito assediados exatamente por promover esse trabalho, por querermos claramente, nitidamente, essa transformação. Então, cuidado. Se cuide. Pessoal, o primeiro programa sobre obsessão finalizando. Chegamos ao fim. Mas nós teremos o segundo programa, próxima semana, que vai trabalhar os outros pontos que permeiam todo esse trabalho obsessivo, né, a obsessão. Então a gente aguarda vocês, né, na próxima semana para que a gente possa fechar esse assunto. Curta. Ou pelo menos direcionar esse assunto, né? Porque fechar nunca vai ser fechado. Nunca, porque é um estudo contínuo. Um estudo contínuo. Curta, comente, compartilhe ao final da live. Depois que Ricardo fizer a prece, não saia, ouça as músicas. No canal tem músicas que são indispensáveis para essa conexão com a gente, com o belo, com o divino. E muito obrigado pela sua companhia. E aí agora é com o Ricardo no nosso programa Mundo Espírita. Pessoal, vamos
Vamos alcançar aquele ponto de luz que nos trouxe até aqui. E agradecer, ter muita gratidão à espiritualidade por nos conceder a oportunidade de evolução, a oportunidade do aprendizado, a oportunidade de nos enxergarmos como os seres, filhos de Deus, que busca a cada momento, a cada queda, a cada tropeço, se reerguer e caminhar, sempre de cabeça erguida, entendendo todos os direcionamentos que o Cristo nos pôs, nos trouxe. Entender que Deus é nosso Pai soberano e que não desampara nenhum dos seus filhos, não deixa nenhum deles para trás e que estamos rumo à evolução e à angelitude. Que assim seja. Sinto a brisa leve a me tocar, ouço a voz do céu a me chamar. No silêncio encontro a direção, na luz divina, paz no coração. Cada passo é um novo amanhecer, no amor de Deus aprendo a viver. Sigo em frente, sem medo ou dor, pois em seu abraço encontro amor. Luz que me guia, paz que me faz renascer, no brilho eterno meu ser se deixa envolver. Sopro divino, estrela a iluminar, sou parte do todo feito pra amar. Se o mundo chora, eu quero cantar. Se a escuridão, que eu possa brilhar, que minha alma seja um farol, refletindo a paz do teu amor maior. Luz que me guia, paz que me faz renascer, no brilho eterno meu ser se deixa envolver. Sopro divino, estrela a iluminar, sou parte do todo feito pra amar. Na luz eu sou, no amor eu vou, e no Espírito encontro quem sou.